Jesus, vamos abrir nossa Bíblia no tema que foi escolhido pelo Espírito de Deus, Isaías, capítulo 41, versículo 6. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: sê forte. Agora, capítulo 42, versículo 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Na verdade, prolongará o direito. Apenas esses dois versículos, irmãos. Glória a Jesus. Os irmãos podem se aceitar em nome de Jesus. A versão da Bíblia que eu estou usando aqui é uma versão diferente, né? Os irmãos notaram que o capítulo 41, versículo 6, que eu li, não diz esforça-te, mas diz ser forte. Eu gosto de usar essa versão, pelo menos para mim ela dá um pouquinho mais de clareza, porque se nós compreendermos errado esforça-te, pode alguém ter a ideia de esforçar por mérito, e nada é por mérito nosso. Nada nós conseguimos por mérito. E se nós acharmos que nós temos mérito em algo, nós nos tornamos apenas pessoas religiosas. E é bem verdade que nos dias que nós vivemos, como disse Jesus, pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria, não está se remetendo a quem está lá fora apenas, mas quem está dentro da igreja, quem está no âmbito cristão. Porque é mais fácil a gente ouvir a seguinte frase: ema, ema, cada um com seus problemas. É mais fácil a gente ouvir isso hoje em dia de alguém do que ouvir: olha, irmão fulano ou irmã ciclana está muito fraco espiritualmente, vamos unir forças espirituais para ajudar, porque aquela pessoa está decaindo, aquela pessoa está enfraquecendo, aquela pessoa já não está mais indo para a igreja, aquela pessoa está perdendo os cultos, aquela pessoa, quando a gente encontra ela na rua, ela faz questão de mudar o caminho, talvez por estar sentindo-se envergonhada, porque o diabo é um acusador, e quando a gente começa a enfraquecer, a primeira coisa que o diabo faz é colocar na nossa cabeça que aqui não há lugar para nós. O diabo começa a colocar na mente da pessoa: a igreja não é mais o teu lugar, as pessoas que estão lá estão te apontando, as pessoas que estão lá estão te crucificando, estão falando do teu pecado, as pessoas estão falando de você. Então, o que nós devemos dizer ao nosso companheiro? Seja forte, não desanima não. Sabe, irmão, humanamente falando, para quem está no nível terreno, vai olhar para alguém que está fora da igreja e vai dizer assim: essa pessoa está fora da igreja porque não tem vergonha na cara. Essa pessoa está fora da igreja porque não tem compromisso com Deus.
Só, irmãos, que o Senhor Jesus, a Bíblia fala sobre ele, no versículo 3º do capítulo 42, que ele não esmaga a cana que já está quebrada. E ele nem apaga o pavio que fumega. Quem faz isso é o ser humano. Jesus não faz isso. Jesus, por mais fraco espiritualmente que uma pessoa esteja, Jesus está sempre disposto a dar uma segunda oportunidade, ou uma terceira, ou uma quarta, porque Deus é um Deus de oportunidade. Deus não é aquele carrasco que diz porque você saiu da igreja, agora você está no inferno, já era, não te quero mais. Ele não é assim. Pelo contrário, porque a Bíblia diz que não é do agrado do Senhor que o homem se perca, mas é do agrado de Deus que todos venham ao arrependimento e ao pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? O Filho de Deus. Que todos venham ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Para quê? Para que se torne a estatura e o varão perfeito, parecido com Cristo. Só que isso, como foi dito aqui sobre o amor ágape, o amor, irmão, não é um sentimento, ele é uma pessoa. O amor não é um sentimento. O amor ágape é uma pessoa. É a pessoa preciosa de Jesus. Vê que ele não busca os seus próprios interesses. Vê que ele não folga com a injustiça, mas sim com a verdade. Está sempre disposto a estender a mão àqueles que estão caídos e dar uma segunda oportunidade, dar uma nova chance. Acontece que, infelizmente, eu falo isso com dor no coração, que o ser humano, alguns que se acham que estão acima de tudo e de todos, que, como já foi ministrado aqui algumas vezes, que não se coloca na cadeira do réu, mas que se coloca na cadeira de juiz para apontar. Esses que se acham juízes, para estes é mais fácil dizer: não, o irmão, ele tem que se virar nos 30, vai para a igreja, toma vergonha na cara, vai se converter. Mas ninguém sabe, irmão, como é que está a vida daquela pessoa. Irmãos, eu passei 16 anos afastado do Evangelho. Eu sei bem como é isso. Eu chegava na porta da igreja e era como se, sabe, eu não sei se você já fez isso, mas provavelmente sim, quando você pega 2 pedras de ímã e você tenta colocá-las no sentido oposto, fica uma energia ali no meio que não deixa você encostar uma pedra na outra. Assim eu me sentia quando eu chegava na porta da igreja. Era uma energia negativa que não deixava eu entrar na igreja. Eu até ia, irmãos. Eu decidi, eu falava: hoje eu vou para a igreja. Eu me arrumava, eu tomava um banho, eu colocava uma roupa, ia todo empolgado, pegava aquela biblinha azulzinha, que é só o Novo Testamento, colocava no bolso e ia para a igreja. Mas quando chegava na porta da igreja, eu não conseguia entrar. E o diabo colocava na minha mente, na porta da igreja: está todo mundo te condenando, porque as pessoas olhavam para mim na porta da igreja, alguém novo chegando. E muitos obreiros que estavam na porta, sem sabedoria, queriam me colocar para dentro da força, para ganhar o mérito. Ganhei uma alma para Jesus, custe para dentro da igreja. Mas eles conhecem a intenção do coração. E sabe o que acontecia? Eu não entrava. Dali eu pegava outro caminho, e o caminho que eu pegava não era um caminho bom, era um caminho tortuoso. Veja que eu me arrumei para ir para a igreja e acabava indo parando numa boca de tráfico de droga. Mas eu saí com a intenção de ir para a igreja. Eu escutei, irmãos, da boca de algumas pessoas: ah, você não quer nada com Jesus, não. Tem chance, não tem vez para você, mas não. Você não quer nada com Jesus. Eu escutei isso, e cada palavra dessa que entrava no meu coração, entrava como uma faca.
E aquilo me abatia, irmãos. Mas em contrapartida, eu também conversei com pessoas que diziam para mim assim: Isaac, Deus é um Deus de oportunidade. Não está nada perdido para você não. Jesus te ama. E cantava para mim: olha, o Espírito de Deus manda eu cantar para você assim: meu amigo, hoje tu tem a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? E cantava. E quando ele ia cantando aquilo para mim, o Espírito Santo de Deus começava a quebrantar o coração duro do Isaac. E aí eu começava a sentir aquele desejo de estar na igreja. Porque, irmãos, eu parei de ir para a igreja com 12 anos de idade. Dos 12 anos de idade, eu fui voltar a ir para a igreja com 28 anos de idade. São 16 anos. Sendo escravo na mão de Satanás. E o que eu mais encontrei na minha trajetória foram pessoas que tentaram me colocar para baixo, achando que estavam sendo espirituais, achando que estavam me dando uma palavra de correção vinda da parte de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não esmaga a cana que está quebrada. Então, quando alguém está fraco na fé, quando alguém está bem devagar, andando, quase parando, a gente não tem que chegar nessa pessoa e dizer: toma vergonha na sua cara, vai se converter. Isso não é sabedoria. A gente não tem que ser assim. Mas a Bíblia nos orienta a sermos pacientes com aqueles fracos na fé. Porque são os fracos na fé, irmão, aquele que ainda não aprendeu a suportar as adversidades da vida. E nós temos que ser pacientes com essas pessoas. E tentar trazê-los para o nosso lado, não acabar de empurrar para fora da igreja. Porque é mais fácil a gente colocar outra pessoa para fora da igreja do que trazer para dentro. Isso não é generalizando, mas como está hoje, é uma grande maioria. E o que eu encontrei na minha trajetória foram muitas pessoas que, ao invés de me dizer assim: Isaac, ser forte, vamos, eu vou com você, eu vou pegar na sua mão, vamos caminhar junto, eu quero te ajudar. Eu encontrei pessoas dizendo assim: você tem que ir para a igreja, não, você tem que dar o primeiro passo para Jesus. Se você não dá o primeiro passo para Jesus, é claro, irmão, que há algumas exceções, porque Jesus fala com as pessoas do jeito que Ele quiser falar. Não sou eu que escolho a maneira que Jesus vai falar com alguém. Às vezes Deus pode usar a minha vida ou a sua vida para dar um despertamento para alguém no sentido corretivo. Mas Deus é quem conhece o coração daquela pessoa, não eu. Eu não posso escolher uma palavra aleatória aqui e bater na pessoa. Eu tenho que deixar o Espírito de Deus falar através da minha vida aquilo que Ele quiser falar. E o que está faltando para os nossos dias também é algo chamado empatia. Empatia. Porque o que tem de crente antipático, o que tem de pessoas antipáticas, porque não gostei da cara do irmão, porque eu não vou muito com a cara daquele irmão ali não. Não, aquele irmão ali me machucou, fez algo que me feriu, eu não quero nem ideia mais com ele. Não, Jesus ama nós dois, mas é ele na dele e eu na minha. Isso precisa acabar. Nós precisamos amadurecer espiritualmente. Nós precisamos entender que o reino espiritual é mais real do que o mundo físico. Nós precisamos entender que a batalha espiritual que nós passamos não é algo místico. A batalha espiritual que nós passamos é no mundo físico. E o diabo, por sua vez, por não conseguir atingir o coração de Deus diretamente, o que ele faz? Ele joga um irmão contra o outro. Porque um irmão contra o outro fere o coração de Deus. Quando o irmão fica com raivinha do outro, quando o irmão fica com picuinha com o outro, quando o irmão fica com antipatia com o outro, isso fere o coração de Deus. Aí alguém vai dizer: mas você não sabe o que fulano falou da minha vida, mas não interessa o que fulano falou da sua vida, o que ele fez, o que deixou de fazer. Jesus está dizendo assim, ó:
Pedro perguntou: eu tenho que perdoar quantas vezes, Jesus? 7? Aí, Jesus olha para Pedro e diz assim: não, 7 não, 70 vezes 7. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? O Salmo 90, onde diz que a vida do homem dura 70 anos, alguns chegam a 80 e alguns que passar disso é enfado da carne, de cansaço. Então, quando Jesus responde para Pedro, não te digo 7, mas 70 vezes 7, ele não estava falando de um número exato de 490, se eu não estiver errado na matemática. Mas ele estava dizendo o Salmo 90, verso 10, se eu não me engano. Jesus, Pedro estava falando assim: quantas vezes eu tenho que perdoar? Ele estava querendo um número. Aí Jesus fala para ele algo espiritual, dá uma resposta do céu: não, Pedro, você não vai perdoar X número de vezes, você vai viver uma vida inteira de perdão. É uma vida inteira de perdão. É uma vida inteira passando por cima do seu próprio orgulho. É uma vida inteira passando por cima da sua própria vontade. É uma vida inteira passando por cima do seu próprio ego. De quando alguém ferir você rejeitar a afronta. Era isso que Jesus fazia. Está escrito na Epístola de Pedro que quando alguém o afrontava, ele entregava aquele que julga justamente. E Jesus, ele não queria fazer justiça com a própria mão. Jesus não queria devolver na mesma moeda. Se pisar no meu pé, eu vou pisar também. E vou pisar mais doído. E se me humilhar, eu vou humilhar também. E isso eu faço com excelência, porque tem gente que pensa assim: ah, se eu para humilhar, eu desço rindo, eu humilho mesmo. Eu esfrego a cara do sujeito no chão. Aí Jesus está lá de cima olhando assim, penso eu, né? Que está pensando assim: não aprendeu nada. Estou dizendo para aprender de mim que eu sou manso. Aprender de mim que eu sou humilde. E eu encontrarei descanso para a vossa alma. Você quer saber uma pessoa que tem descanso na alma? Só tem descanso na alma quem aprendeu a ser manso e humilde. Quem não aprendeu mansidão e humildade vive com a alma perturbada. Não tem descanso. Então, o que tem de crente com a alma perturbada vai dizer sempre que Jesus tem poder? Não, porque é verdade. O que tem de crente com a alma perturbada dentro da igreja, porque não aprendeu a exercer a piedade, não aprendeu a exercer a misericórdia, não aprendeu a exercer a compaixão, não aprendeu a exercer o amor ao próximo. Fica uma alma perturbada. E é aí essas pessoas que são extremamente religiosas, que se acham que estão acima de tudo e de todos, que acham que são super crentes espiritual, só falta a véu ali, a asa. É o querubim ungido. Mas não, irmãos. Nós temos que ser humildes na presença de Deus. Mas humilde não é aquele que fala que é humilde. Eu sou humilde. O que reconhece a humildade já não é humilde, é soberbo. E tem gente que fala: eu não sou orgulhoso. Irmão, você sabe quem é que... Sabe quem é que não tem orgulho? Não tem orgulho quem tem amigo. Porque o amigo vai dizer para ele assim: não, você sabe, melhor dizendo, sabe quem é que não tem, quem tem mau hálito? Aquele que tem amigo, não é verdade? É a mesma coisa do orgulho. Porque o cara que tem mau hálito, o amigo dele chega nele e fala: ô camarada, uma balinha ali que o negócio está ruim. Que fala a verdade para ele, mas fala com amor. Né? Então nós precisamos nos relacionar com pessoas que estão do lado nosso para nos ajudar, mas que não passem a mão na nossa cabeça, mas que falem a verdade com amor. Não no sentido de crítica. Uma pessoa que vai chegar em você e vai dizer assim: meu irmão, você está precisando de ajuda? Vamos se esforçar, irmão. Seja forte. Vou caminhar com você. O que você está precisando, irmão? É oração, irmão. Vamos fazer uma campanha de oração pela sua vida. Eu vou te ajudar. Eu quero ver você de pé. Eu quero ver você caminhando na presença de Deus. Mas aí alguém vai dizer assim: eu estou custando orar pela minha casa, vou orar pela casa dos outros, nada. Tem gente que infelizmente pensa assim.
Mas a Bíblia diz para nós que nós devemos, irmão, vou falar uma coisa forte aqui para você. Eu já finalizo. A Bíblia diz que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Será que é por acaso que a Bíblia está dizendo isso? Carregar as cargas uns dos outros? É isso que nós lemos, ó. Um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse: seja forte, se esforça, eu estou com você, eu vou te ajudar. É isso que precisa para nós. Enquanto a gente não entender verdadeiramente o que significa esse versículo, a gente não vai passar de meros religiosos, cumprindo tabela. Já fiz a minha parte, já fui na igreja, já dei meu glória, já botei o envelope no gasofilácio. A minha parte está feita, agora cada um que faça a sua. Isso é uma pessoa que só olha para o próprio umbigo. E não é disso que Jesus se agrada. Eu fiquei meditando há algum tempo sobre isso, sobre ajudar, sobre Jesus não esmagar a cana que está quebrada, sobre não apagar o pavio que fumega, e ser paciente com aquele que é mais fraco. Nós precisamos disso. Nós precisamos viver isso na prática. Nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Mas sem deixar de falar a verdade. Não compactuar com o erro, mas falar com amor. E deixar Jesus falar do jeito que Ele quiser falar. Quem sou eu para dizer que você não quer nada com Deus? Eu não sei o teu coração. Quem sou eu para dizer que você não está nem aí para Jesus? Eu não te conheço. Só quem te conhece é Jesus. E Ele está sempre disposto a dar uma segunda chance àqueles que querem uma segunda chance. Aqueles que querem uma oportunidade de Jesus. Ele está de braços abertos para dar essa oportunidade. Então fica com essa palavra da parte do Senhor. Amém, queridos? Eu agradeço a minha rica oportunidade.